Oi, doutor. Oi, doutora. Eu sou a Débora Medeiros, médica psiquiatra, e este aqui é o segundo vídeo da série DR do Justa, dirigida a juízes e promotores. Meu objetivo nessa série é contar para vocês da Justiça aquilo que nós da saúde temos aprendido sobre drogas e sobre dependência. No centro dessa questão tem um problema de saúde, que é a dependência química. Muita gente acredita que a dependência seja causada somente pela droga. Seria assim: uma pessoa saudável usa uma substância e fica viciada, desenvolvendo uma dependência. Intuitivamente até que faz sentido. Não surpreende que seja uma ideia tão disseminada. Mas a ciência das últimas décadas mostrou que isso é um mito. Dependência não funciona assim. Ela é muito mais complexa. Dependência nunca tem uma causa só. Ela surge basicamente da combinação entre três fatores: o indivíduo, a situação e a substância. Para tomar qualquer decisão envolvendo drogas, é bem importante que se olhe para esses três elementos. Primeiro, o indivíduo. Hoje sabemos que não é qualquer pessoa que, ao usar uma droga, fica dependente. Na verdade, a maioria das pessoas não se torna dependente, mesmo que consuma uma droga considerada muito perigosa. 80% de quem experimenta crack não fica dependente, assim como 77% de quem experimenta heroína ou 91% de quem fuma maconha. Mas quem é, então, que desenvolve dependência? Parece que existe um padrão. No geral, quem tem mais problema com substâncias é quem tem algum tipo de vulnerabilidade. Por exemplo, quem sofreu algum trauma, ou porque foi vítima de violência na infância, ou porque passou fome, porque lhe faltou cuidado, ou sofreu outro tipo de abuso. Esses estressores aumentam as chances de desenvolver transtornos mentais, entre eles a dependência. Não importa muito do que. Pode ser de crack, de álcool, de Rivotril, de comida, de sexo, de trabalho, até de likes nas redes sociais. Mas não é só o indivíduo que importa. Importa muito também a situação, o contexto. Para resumir, situações de grande estresse conduzem à dependência. E isso a gente vê até na natureza. Animais passando por alguma crise ambiental tendem a desenvolver comportamentos repetitivos e, inclusive, a procurar alívios químicos. Tem uma pesquisa clássica feita no Canadá que mostrou que ratos em gaiolas apertadas desenvolvem dependência de opiáceos com mais facilidade. Mas, quando os ratos estão num espaço amplo, bem iluminado, com a presença de amigos ratos e de parceiros sexuais, isso quase nunca acontece. Ou seja, a dependência é muito mais provável quando a vida está ruim. Temos pesquisas que mostram que usuários de drogas que vão para a cadeia tendem a piorar o seu uso de drogas e seu quadro de dependência. Quando a pessoa é presa, normalmente ela passa a usar mais droga. E esse hábito danoso e caro cria um incentivo para o envolvimento com o crime organizado, no contexto hostil da situação carcerária. Hoje em dia, com a crise, dá para esperar que as pessoas mais frágeis fiquem mais expostas aos estressores, mais traumatizadas, e por isso usem mais drogas, tanto as legais como as ilegais. Isso, infelizmente, é um fato incontornável. Nós, da saúde, vamos ter que trabalhar muito para remediar. Tradicionalmente, vocês, da Justiça, costumam focar na substância, o terceiro dos três elementos. Crack não, Rivotril sim, maconha não, álcool sim. Entendo que isso é o que a lei diz. Mas eu também tenho receio de que, neste momento de sofrimento, essa lógica acabe sendo contraproducente. Quero recomendar a vocês que sejam cuidadosos com as populações fragilizadas. Talvez a mãe solteira da favela passando droga esteja recorrendo
a única fonte possível para comprar o feijão dos filhos. Talvez a sociedade fique pior, com seus filhos tendo que crescer sem mãe por perto. É importante levar tudo isso em conta na hora de decidir. É um prazer me dirigir a vocês. Tenho orgulho de servirmos juntos na busca por uma sociedade que seja, ao mesmo tempo, mais justa e mais saudável. No próximo vídeo, quero continuar um assunto que comecei neste: os laços afetivos. Até lá!